Sabe quando surge aquela bomba na mídia de que um artista gigante está sendo processado em milhões porque a música nova dele lembra um grande sucesso do passado? Pois é, o mundo do plágio musical pode parecer um bicho de 7 cabeças, assustador e cheio de confusões. Mas a ideia aqui, nessa análise dos materiais originais, é desconstruir esse tema de forma super clara. O objetivo é jogar luz sobre as regras reais desse jogo, criando um guia essencial para quem compõe, produz ou simplesmente ama entender como a música funciona por trás das cortinas. Para guiar essa nossa jornada, a gente vai seguir esse roteiro bem estruturado. Vamos começar derrubando o grande mito do plágio, depois entender exatamente o que a lei protege, diferenciar uma cópia de uma mera coincidência criativa, mergulhar no fator humano dos julgamentos, encarar a dura realidade dos processos e, finalmente, fechar com dicas práticas para proteger a arte. Então, vamos lá. Parte 1. O mito do plágio. É absolutamente essencial derrubar o mito mais comum dessa indústria logo de cara. Apenas porque duas músicas têm a mesma sensação, ou aquela mesma vibe, isso definitivamente não as transformam em um crime. Imagine duas músicas pop que têm aquela atmosfera exata de verão, praia e festa, usando o mesmo andamento super animado. Elas podem até passar a mesma emoção, mas a verdade nua e crua é que a sensação não dita a regra jurídica. Legalmente falando, plágio não é uma opinião, não é uma inspiração e muito menos aquele comentário comum de "nossa, me lembrou tal música". A definição foca inteiramente em uma cópia substancial e não autorizada das notas exatas e da letra. O que nos leva à parte 2, o que a lei protege. Tem um contraste visual muito interessante aqui sobre os direitos autorais musicais. Fica bem claro que enquanto as letras exatas e aquelas melodias específicas que o vocalista canta são trancadas e protegidas a 7 chaves, os blocos de construção fundamentais da música pertencem a todos nós. Ou seja, ninguém pode ser dono de um estilo musical, de um ritmo de bateria genérico ou de uma progressão de acordes. É a mesma coisa que possuir o design exclusivo de uma casa construída, mas tentar afirmar que é o dono dos tijolos e do cimento usado para levantá-la. Para colocar isso numa analogia bem simples, especialmente útil para músicos iniciantes, existe uma sequência padrão de 4 acordes felizes que é usada sem parar, desde a música clássica até os grandes hits das rádios de hoje. Pense em milhares de músicas pop usando essa exata mesma base harmônica. Imagine só se o primeiro artista que tocou esses 4 acordes em sequência tivesse patenteado essa ordem. Se isso fosse restrito por lei, metade da música pop que a gente conhece simplesmente não poderia existir. A harmonia é o terreno livre onde a música é construída, não a propriedade de um único arquiteto. Então, se os acordes são livres, o que a justiça procura? Os tribunais analisam de forma meticulosa a melodia. Eles buscam o que é conhecido como o núcleo criativo da obra. Sabe aquela parte da música que todo mundo cantarola no chuveiro? Aquele refrão chiclete? Pois é, esse é o coração da composição. A análise não liga para uma ou outra nota solta, mas sim se a ordem das notas, o ritmo em que elas são cantadas e os intervalos formam trechos idênticos. Se o cantarolar do chuveiro for uma cópia idêntica e não autorizada, é aí que a linha do plágio é cruzada. Agora, avançando para a parte 3. Cópia ou coincidência criativa. Para que um juiz realmente bata o martelo e diga que houve plágio, geralmente são necessários 2 fatores combinados: a similaridade substancial da melodia, que a gente acabou de ver, e a prova de acesso prévio. E o motivo disso é fascinante. Quem criou a nova obra precisava ter tido a possibilidade real de ouvir a original. Se uma música antiga tocou em todas as rádios e foi um mega hit, a justiça presume o acesso prévio. Agora, se a suposta música original estava só no fundo de uma gaveta, numa fita demo de um compositor desconhecido do outro lado do planeta, provar que a cópia foi intencional virou uma missão quase impossível. Sem a prova desse acesso prévio, a justiça entende que ocorreu uma genuína coincidência criativa. E é preciso desmistificar o negócio. Essas coincidências matemáticas acontecem com muita, mas muita frequência. O sistema musical ocidental que a gente consome possui apenas 12 notas. Quando milhões de pessoas estão compondo todos os dias ao redor do mundo, usando as mesmas estruturas pop e ritmos familiares, a própria matemática dita que 2 pessoas em continentes diferentes vão, inevitavelmente, criar melodias muito semelhantes sem nunca terem se esbarrado na vida. Isso nos leva à parte 4. O julgamento e a criptoamnésia. Toda essa teoria esbarra num problema prático gigantesco. Como o sistema legal é interpretativo e não uma ciência exata, as decisões de processos multimilionários são frequentemente tomadas por juízes ou júris populares que não possuem nenhuma formação musical. E a consequência disso vira uma batalha de persuasão. Advogados contratam musicólogos que conseguem pegar 2 partituras diferentes, destacar algumas notas e fazer com que elas pareçam idênticas no papel para um júri leigo. O julgamento acaba dependendo muito mais da sensação geral e de quem conta a melhor história no tribunal.
E o cérebro humano adiciona ainda mais caos a esse cenário com um fenômeno muito louco chamado criptoamnésia. É o plágio inconsciente. O exemplo mais clássico da história rolou com o ex-Beatle George Harrison e o hit My Sweet Lord. A justiça determinou que a música era incrivelmente semelhante ao hit mais antigo He's So Fine, do grupo The Chiffons. O tribunal concluiu que o Harrison não copiou de propósito, mas como a música original era muito formosa, o cérebro dele guardou aquilo no subconsciente e, anos depois, cuspiu de volta como se fosse uma criação totalmente original. E o mais chocante, mesmo sendo uma falha da mente humana, juridicamente o plágio inconsciente ainda gera condenações. Entrando agora na parte 5, a realidade dos processos. Entender a teoria é vital, mas há uma dura realidade de negócios nos bastidores. Defender-se em um processo de direitos autorais pode custar milhões com advogados, mesmo se o artista for 100% inocente. Sabendo disso, criou-se uma verdadeira indústria de processos predatórios. Muita ação nem é iniciada com a intenção real de ir a julgamento. É um procedimento tático calculado. Eles abrem o processo para criar o risco jurídico, a mídia faz um escândalo, a pressão sobre o lançamento aumenta e os artistas completamente exaustos acabam pagando um acordo financeiro poupudo simplesmente para fazer o problema desaparecer. Essa tática alimenta acusações falsas que aterrorizam a comunidade criativa. Vários casos famosos recentes envolveram estrelas pop gigantes como a Katy Perry e o Ed Sheeran. Muitas vezes, um artista é processado não porque roubou uma melodia, mas porque a música nova tem um groove parecido com um hit dos anos 70 ou porque compartilha o mesmo gênero e a mesma vibração rítmica. O espólio de Marvin Gaye tem se envolvido em disputas notórias justamente por causa daquela sensação que a música transmite. Isso gera uma ansiedade enorme, punindo artistas modernos simplesmente por operarem dentro do mesmo universo musical dos seus ídolos. E para fechar, a parte 6, como proteger a arte. Diante de tudo isso, como é possível se proteger de verdade? A primeira atitude, sem dúvida, é o registro da obra. É bom deixar claro que o registro não cria um campo de força mágico ao redor da música que vai impedir alguém de copiá-la, mas ele é uma defesa indispensável. É basicamente a certidão de nascimento da faixa. Ele carimba uma data oficial e inquestionável, criando uma prova documental gigantesca da linha do tempo da criação, comprovando para qualquer juiz quem fez a obra primeiro, caso dê problema no futuro. Além do registro formal, existem táticas do dia a dia no estúdio que são fundamentais. A maior defesa de quem compõe é guardar absolutamente tudo. Aquela gravação tosca de voz feita no celular às 3 da manhã com a primeira ideia, as fitas demo antigas, as versões iniciais do projeto no computador, tudo isso prova o passo a passo orgânico de como a música nasceu do zero, mostrando que ela não foi roubada pronta. Aliado a isso, é essencial entender o básico de direitos autorais e sempre conseguir a autorização formal antes de usar qualquer sample ou loop na produção final. Tem uma reflexão retirada dos materiais originais que resume perfeitamente esse cenário. Criar música envolve risco criativo, mas ignorar informação envolve risco financeiro. E é a mais pura verdade. O risco criativo é a alma de qualquer arte. Sem ele, a música estagna. Porém, atuar na indústria hoje sem compreender o cenário legal básico é definitivamente caminhar de olhos vendados num campo minado financeiro. A grande reflexão que fica no final desta nossa análise não é uma resposta simples, mas sim uma provocação. Afinal, até que ponto uma obra é uma bela homenagem de um artista às suas maiores influências e em que exato milímetro ela cruza aquela linha invisível da imitação ilegal? Como a gente equilibra a inspiração necessária para criar algo novo com o respeito àqueles que vieram antes? É um debate complexo, humano e fascinante que, sem dúvida alguma, vai continuar ditando as regras e moldando a trilha sonora do mundo por muitas décadas.